Hoje eu vou andar lá por Shibuya, no Sakura Stage, que é um prédio novo, uma área comercial nova que abriu lá em Shibuya. E enquanto isso eu vou falar sobre a situação econômica aqui no Japão, né? Que essa semana não, esse ano saiu aí, né? A informação que o Japão caiu, né? Não está mais no pódio das maiores economias do mundo. E enquanto isso eu vou andando por lá. E só para lembrar a galera que as minhas roupas estão disponíveis lá na loja, o meu livro está disponível lá na Amazon, né? O livro de ficção científica. O pessoal que está lendo está gostando bastante, todos os links estão aí na descrição e é isso aí. Bom, vocês devem ter visto as notícias aí no começo do ano, né? De algo que a gente já vinha falando aqui no canal há algum tempo, né? Que a economia do Japão entrou mais uma vez em recessão aí no final do ano passado. E com isso o Japão deixou de ser a terceira maior economia do mundo. Foi ultrapassada pela Alemanha, né? Não porque a Alemanha está crescendo loucamente, mas porque o Japão está decaindo, né? E isso não é de agora, né? O Japão já foi a segunda maior economia do mundo durante o período pós-guerra ali, né? Quando os Estados Unidos financiou a reconstrução do Japão durante a Guerra Fria, né? Com medo que o Japão caísse ali na graça da União Soviética, né? Mas nos anos 90 a bolha especulativa do Japão estourou, né? E desde o começo dos anos 2000 ali que a China atropelou todo mundo e, né, hoje em dia não tem nem mais competição, né? A distância que os Estados Unidos e a China têm em relação ao resto do ranking é gigantesca, né? Mas, apesar, né, dos problemas econômicos e demográficos do Japão, que a gente sempre fala, né? É importante também entender que essa queda no ranking dos PIB aí, né? Acontece principalmente porque o iene está bastante desvalorizado em relação ao dólar, né? Então, essa queda não indica necessariamente que o Japão ficou muito mais pobre, tá ligado? Só que o iene está desvalorizado, porque a medida dos PIB para esses rankings, assim, né? Ela é sempre feita em dólar. Então, como o iene está desvalorizado em relação ao dólar, o PIB do Japão acaba ficando menor nessa comparação, né? Mas até por isso, né? Até pelo iene estar tão desvalorizado, é que o Japão vem aí quebrando um pouco a tradição, né? E facilitando aos poucos a entrada dos estrangeiros, turistas mesmo, né? Que nem os próprios brasileiros não precisam mais de visto para turistar aqui no Japão por 90 dias, né? Tem também o visto de nômade digital de 6 meses que o governo anunciou aí no começo do ano, que não é um visto assim, né, para você vir trabalhar de longa duração, não é para suprir a falta de mão de obra, né? É justamente porque o governo japonês quer dar uma dolarizada na economia, né? Então ele quer trazer estrangeiros, né, para que gastem moedas estrangeiras aqui dentro, justamente porque o iene está fraco, né? Então assim, se o iene acabar se valorizando aí nos próximos anos, né, é bem provável que o Japão volte ainda ao top 3 ali das maiores economias do mundo, pelo menos até a Índia ultrapassar a Alemanha e o Japão, né? Mas, enfim, talvez ele volte ao ranking simplesmente porque essa queda pode ser só uma disparidade ali em relação ao dólar e não necessariamente empobrecimento, tá ligado? Mas é claro que junto com tudo isso tem também as questões demográficas, né, que todo mundo sempre fala, principalmente o envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade, né, que não é uma exclusividade do Japão. A Coreia do Sul já está com uma taxa de natalidade muito mais baixa do que a do Japão, inclusive, né? Mas aqui no Japão isso ainda é agravado, né, pelo fato da população ser muito idosa. No final do ano passado ali teve uma pesquisa que mostrou que a cada 10 pessoas que moram no Japão, uma tem mais de 80 anos, né? É a população mais idosa do mundo, é o país com a maior quantidade de centenários do mundo, né, de pessoas com mais de 100 anos de idade. E isso acaba fazendo com que o sistema de pensão, né, chegue perto ali do colapso. Os idosos estão tendo que trabalhar cada vez até mais idade, né? Simplesmente porque já não vem sendo possível sobreviver da aposentadoria, né? O governo não consegue arrecadar o suficiente para sustentar tanto idoso. Aí assim, né, essa semana o ministro das Finanças aqui do Japão anunciou que o Japão saiu da estagnação econômica
e que os salários devem começar a aumentar a qualquer momento, né? Não sei se isso realmente vai acontecer, mas até o momento, que eu já tinha comentado sobre isso algumas vezes, né? O que a gente sabe é que os salários aqui no Japão eles estão estagnados já há várias décadas, né? Desde os anos 90 que os salários não aumentam ali quando a bolha imobiliária estourou, né? E com isso, lógico, né? Os salários não aumentam, o consumo também veio caindo, né? Cada vez mais durante todo esse tempo, até porque, né? Também com uma população tão idosa e os jovens relutando em constituir família, são poucas as pessoas que pensam realmente em realizar grandes investimentos, né, que podem realmente movimentar a economia, que nem comprar uma casa, por exemplo, né? Os idosos não têm por que comprar uma casa no fim da vida e os jovens não têm por que comprar uma casa para morar sozinho, né? Então, isso acaba estagnando cada vez mais a economia e levando, né, isso é muito interessante que a gente vê, né, como isso leva ao surgimento de produtos e serviços cada vez mais supérfluos, né, na sociedade japonesa, que nem a gente vê tanto por aí nas lives principalmente, né, a gente entra nessas lojas tipo Don Quixote, né, tem uma infinidade, né, de coisinha, de cacareco, de bonequinho, de não sei o que você fica pensando, porra, né, quem é que compra um bagulho desses, né, e justamente, né, isso é um sintoma de uma economia estagnada, né, que como ninguém compra nada, o mercado fica tentando criar essas necessidades artificiais, né, coisas para colecionar, coisas que viciam, né, que nem esses gachas mesmo, ou os host club, né, que são coisas que viciam também. Tudo isso é a economia tentando forçar o consumo a qualquer custo, tá ligado? E aliado a tudo isso, claro, tem a questão do Japão ser um país bastante fechado para a imigração. A maior parte dos países desenvolvidos acaba tentando resolver esses problemas econômicos facilitando a entrada de imigrantes, né, para trabalhar e para consumir e para suprir a falta de mão de obra nos setores que faltam mão de obra. Mas, em contrapartida, isso também acaba acarretando problemas sociais, né, conflitos culturais que acabam gerando violência, né, que nem a gente vem vendo aí na Europa principalmente, né. E o Japão ainda é hoje um dos países mais seguros do mundo. E assim, né, tirando a questão da aposentadoria, que está indo de mal a pior já faz um tempo, né, hoje o Japão ainda oferece, né, uma qualidade de vida superior a de outros países desenvolvidos, que nem os Estados Unidos mesmo, né? A qualidade de vida aqui é muito superior à dos Estados Unidos. Mas a tendência é que tudo vá piorando, né, simplesmente porque o sistema socioeconômico não permite que seja muito diferente. Isso é muito interessante, né, porque eu já falei sobre isso em outros vídeos. E assim, né, não é só para acalmar meus manos liberais, né? Não é que eu tô falando que o capitalismo é malvadão e que a solução seria fazer uma revolução amanhã e botar reacionário para queimar em praça pública, né? Não é isso. É que, né, não tem como negar, né? Não tem como negar algumas características estruturais do capitalismo que se evidenciam cada vez mais em países como o Japão, né? Porque a parada é o seguinte: o Japão, né, ele sempre foi conhecido por ter tanto políticas de distribuição de renda, quanto serviços públicos muito eficientes, né? Então, por muitos anos, todo mundo teve acesso à saúde, né? Todo mundo teve acesso à educação, transporte, segurança. E até por isso, na verdade, né? Até por isso é que hoje o Japão tem uma população tão idosa, né? Porque a sociedade deu condições para essas pessoas envelhecerem bem. Só que, olha só, né? Quando você tem um sistema de educação eficiente e acessível, né? Razoavelmente acessível, pelo menos, você acaba, claro, qualificando a mão de obra do seu país, né? E junto disso, o Japão é um país também altamente industrializado, né? Então essa mão de obra qualificada que eles formam aqui sempre teve emprego para atuar aqui no Japão mesmo, né? O problema é que com isso, em algum momento começou a faltar mão de obra nas fábricas, né? Chegou um momento em que os japoneses eram tão qualificados, simplesmente porque todos tinham acesso a boas escolas e boas universidades, né, que começou a faltar gente para empilhar a caixa na fábrica, tá ligado? E aqui é que entra o X da questão, mano, porque teoricamente, né, se falta mão de obra nas fábricas, o que deveria acontecer, né? Seguindo a lógica do livre mercado, a lei da oferta e da procura, né? Se as fábricas estão precisando de gente para trabalhar, elas deveriam, em teoria, tornar as condições de trabalho nas fábricas mais convidativas, né? Deveriam aumentar os salários, deveriam diminuir as cargas horárias, oferecer mais benefícios, para talvez convencer algum japonês jovem ali, né, que está saindo da escola,
mas que está indeciso sobre qual universidade fazer, não tem nenhuma profissão que ele seja apaixonado, tá ligado? Pô, o cara vê ali um trampo que não exige experiência, né, não exige qualificação, mas que paga bem, é grande a chance de que ele optaria por esse trampo ao invés de fazer uma faculdade que ele nem tem tanto interesse, né? É evidente que a melhora das condições de trabalho nas fábricas ajudaria a corrigir esse problema da falta de mão de obra, né? Mas não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece, muito pelo contrário. O que a gente vê é exatamente o oposto, né? Como tem pouca gente disposta a trabalhar em fábrica, aqueles que estão lá estão tendo que trabalhar por 2, né? Por 3, por 4 às vezes, né? Estão tendo que fazer turnos de 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana, para ganhar menos do que um engenheiro ganha trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, né? Por que que isso acontece? Por que que a lei da oferta e da procura não funciona para melhorar os salários dos trabalhadores de fábrica? Simplesmente porque se o operário começar a ganhar um salário muito alto, o produto final vai ficar muito caro, né? E isso vai prejudicar ainda mais o consumo e estagnar ainda mais a economia, né? Como o dono da fábrica precisa lucrar, ele precisaria necessariamente aumentar o valor do produto final para poder dar para o trabalhador uma condição melhor de trabalho, né? É bem simples de entender isso, né? Por isso que, no fim das contas, a única opção que resta para essas empresas, para continuar produzindo, né, a mesma quantidade a um preço competitivo, é importar pobreza, né? É preciso contratar estrangeiros de países pobres que estejam dispostos a ganhar menos do que a média salarial dos japoneses, simplesmente porque, mesmo esse salário abaixo da média, ainda é mais alto do que o salário que eles ganham nos países deles, né? É um bagulho que é óbvio, né? Mas às vezes a gente não aprofunda muito o pensamento nesse tipo de coisa, porque assim, né? É evidente que você não vai achar um norueguês empilhando caixa 16 horas por dia aqui no Japão, né? Mas você vai achar um monte de filipino, de vietnamita, de brasileiro mesmo, né? Justamente porque esses imigrantes ganham mais empilhando caixa aqui no Japão do que num trabalho qualificado no país deles, né? Então, que nem eu falei, né? Não é uma questão assim de... Não é questão de ser malvadão, né? Não é questão de índole. Pô, se eu fosse empresário, eu faria exatamente a mesma coisa, né? O cara não tem opção, ele precisa lucrar, né? E para lucrar, ele precisa buscar por mão de obra barata em países pobres, né? É mais lucrativo para ele fazer isso do que melhorar as condições de trabalho para atrair os próprios nativos, né? Os próprios japoneses. E aí você nota a hipocrisia, né, desses movimentos anti-imigração que vem crescendo no mundo agora. Os caras ficam aí botando a culpa num socialismo imaginário, né? Sendo que a causa da imigração é justamente uma característica estrutural do capitalismo, né? Que não pode melhorar a condição de trabalho, porque senão o produto fica muito caro e a economia estagna, né? É que tem, né? Eu entendo que tem uma molecada hoje em dia, né, que se diz progressista e que levanta bandeiras de causas sociais e não sei o quê, e que defendem a imigração, né, sem entender a profundidade do problema, né, sem perceber que defender a imigração nesses moldes é justamente defender os interesses das grandes empresas, né, que vão poder pagar menos para um estrangeiro fudido trabalhar mais, né. É exatamente por isso, na verdade, né, que as empresas grandes hoje em dia, né, e a própria mídia burguesa estão sempre levantando bandeiras de igualdade, né, de conscientização e não sei o quê, a tal da lacração, né, que tanto assombra meus manos. Não é porque essas empresas, né, ou porque a mídia realmente se preocupam com as minorias, né, mas sim porque a aceitação dessas minorias nesses moldes é economicamente interessante para elas, né. É preciso entender assim, né, que um estrangeiro pobre, né, trabalhando em uma fábrica no Japão, por exemplo, por mais que ele esteja ganhando mais do que ele ganharia no país dele, né, ele dificilmente vai ascender economicamente e ter uma vida suavona, tá ligado? Porque de qualquer jeito ele ganha menos do que a média dos nativos, né? Então é evidente que essa defesa da imigração, essa defesa da igualdade, não sei o quê, serve, né, nesse sentido, serve para explorar essas pessoas em trabalhos pesados, para fazê-las aceitarem ganhar menos para viver num país um pouco melhor do que o deles, né? Cria-se assim essa ilusão, né, de que os estrangeiros vão ter uma vida melhor migrando para os países desenvolvidos. E de fato, né, eles têm uma vida melhor, mas essa vida melhor se sustenta inteiramente na bosta que eles tinham no país de origem deles, né? Na vida lixo que eles tinham lá. Não é interessante que os países pobres se desenvolvam, porque senão os países ricos perdem a fonte de mão de obra barata deles, né? E então assim, né, no caso do Japão especificamente,
apesar de ser um país ainda bastante fechado para a imigração, as fábricas aqui hoje, né, já são lotadas de estrangeiros de países pobres, né, filipinos, vietnamitas, brasileiros e japoneses idosos. Isso também é muito interessante, né, porque como os idosos não conseguem viver da aposentadoria, eles é que acabam suprindo a falta de mão de obra no setor secundário, né? Então as fábricas aqui são cheias de estrangeiros pobres e japoneses idosos, né? Não que não tenha, lógico, também tem japoneses mais jovens, né? Mas são uma minoria, né? A gente vê muitos idosos também atendendo, né? Em loja de conveniência ou fazendo limpeza dos lugares, né? E tudo mais, justamente porque muitas vezes esses idosos não têm mais condição, né? De ir trabalhar num escritório de engenharia, por mais que eles sejam qualificados, né? Eles já estão muito velhos para se dedicar a trabalhos, né? Que precisam usar muito a cabeça e tal. Então eles acabam suprindo essa falta de mão de obra nas fábricas e em trabalhos assim, né? De atendente, essas coisas. Tem muito idoso trabalhando hoje aqui porque, enfim, aparentemente o governo do Japão não consegue, né? Segundo eles não conseguem alocar recursos para pagar a pensão dessa galera. E, enfim, mano, é isso, né? O Japão caiu agora para a 4ª posição. Não é mais a 3ª maior economia do mundo, saiu do top 3. Mas pode ser que ele volte eventualmente, apesar de que os cenários demográficos e sociais não são muito otimistas, tá ligado? Mas com o que eu falei, né? Esse fato, né? Especificamente este fato do Japão ter caído em relação ao PIB da Alemanha, pode ser mais relacionado ao iene estar desvalorizado do que, de fato, um empobrecimento real da população, tá ligado? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desta merda. Desculpa qualquer merda que eu tenha falado. E é nóis, velho. Falou.